Vamos começar aqui com essas colocações do Flávio Bolsonaro que mostram a evolução no discurso. Eu falei para vocês que faltava a parte sentimental, a parte visceral no discurso do Flávio Bolsonaro. E agora ele corrigiu de forma muito boa, obviamente que foi num ambiente muito controlado ainda, mas ele tá nesse caminho, parece que ele me escutou. Eu não sou candidato para isso. Eu sou candidato para mostrar o caminho para se seguir. Mas a gente vai honrar o meu pai. Nós vamos honrar Bolsonaro! Nosso líder. Eu ainda não tinha visto ditadura. Alguém que sabe que não cometeu crime nenhum. Que é um ex-presidente da República. Tem que ter privilégio por isso. Mas todo mundo aqui tem consciência do contexto que ele foi colocado lá. E ele merece estar passando por ele está passando. Todo mundo sofre. Eu sofro, o Carlos, o Eduardo, a família, a Michele sofre. E em função disso, a gente já está, às vezes, querendo que as coisas aconteçam num tempo que não é o tempo que tem que acontecer ainda. Então, eu respeito todos, respeito muito a Michele. Um discurso muito bom, uniu todo mundo, não bateu na Michele, colocou a Michele com a posição que ela está sendo aplicada mesmo, de ajudar o Bolsonaro, porque a gente vê o Alan dos Santos batendo, a gente vê o Eduardo Bolsonaro batendo, ele está fazendo elo de união, se colocando como um Bolsonaro menos Bolsonaro, um cara mais de união, de centro e menos de porrada, e por isso que ele está crescendo nas pesquisas. E a gente já vê o resultado que o partido, pelo que parece, está apoiando cada vez mais a eleição dele, presta atenção. Muito bom, achei muito bom, tá? Flávio Presidente! Flávio Presidente! Flávio Presidente! Tá consolidando cada vez mais a sua eleição e tá ganhando espaço. Perfeito, muito perfeito. Isso é um grande resultado pra gente. Enquanto isso, a esquerda tá chorando as pitangas. Presta atenção nisso aqui, ó. Dani Lima trazendo boas notícias. Sei com pessoas do time do Flávio Bolsonaro, que nesse momento é o pré-candidato de oposição mais bem posicionado nas pesquisas, para encerrar aqui na semana passada, no fim da semana passada, e eles estavam muito animados. As pesquisas internas vêm mostrando uma curva ascendente consistente, né, do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, ou seja, ele já havia, por gravidade, pelo sobrenome, atraído os eleitores que são da base bolsonarista raiz, esses já migraram meio que automaticamente, mas os eleitores das franjas, digamos, da direita, aqueles que estão mais ao centro também, segundo a equipe do Flávio Bolsonaro, estão chegando. E a questão das relações institucionais, essa sensação meio de terra arrasada, volta, inclusive tendo como pano de fundo aí o debate sobre corrupção, né? A ideia de que há ali a necessidade de fazer uma espécie de limpa geral volta, e isso, por óbvio, dá gás à oposição ao Lula. Eu conversei com pessoas... meus amigos, puro chororô. Agora vem já a articulação sendo feita. O Flávio Bolsonaro está conseguindo articular de forma muito boa. Como deputada federal, foi presidente da CCJ. Enfim, é uma deputada fantástica, e o Carlos Bolsonaro da mesma forma. Ele fala sobre a questão de Santa Catarina, que está tendo uma questão do Carlos Bolsonaro e da Carol Toni, e ele começa a dar uma resolução ali. Isso aqui é um ponto positivo, que ele está conseguindo resolver a situação. Nos últimos dias parece que está se encontrando um caminho do meio, um caminho de união, um caminho de menos briga, o que é muito positivo. O que acontece nos últimos dias, temos que ver se isso vai perdurar, porque eu não falei nem nas últimas semanas, eu falei nos últimos dias, mais ou menos umas 72 horas ali, que começou a ter esse ar de arrumação. Há 72 horas atrás, estava tendo Eduardo Bolsonaro batendo em Nicolas batendo em Eduardo, Michele sendo ofendida, Alan dos Santos botando fogo no parquinho, ou seja, agora começou uma reorganização. Temos que ver se vai ser perene, é muito pouco tempo pra gente confirmar, mas é uma boa sinalização, vamos dizer assim. Em outro ponto, já tem um ponto também mais positivo, presta atenção nisso aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem defendido que seu filho Eduardo Bolsonaro tem um papel de protagonismo e destaque. Na verdade, não tão bem sucedido, isso aqui nem é uma notícia tão boa, presta atenção.
aqui no processo eleitoral desse ano. Nas conversas na Papudinha, segundo relatos que me fizeram, Bolsonaro tem demonstrado preocupação com Eduardo Bolsonaro e reafirmado que, embora ele esteja nos Estados Unidos, tem de participar de decisões estratégicas do partido de direita neste ano. Uma das possibilidades aventadas é de que Eduardo Bolsonaro assuma o posto de presidente emérito do PL, cargo hoje ocupado por Jair. Qual que é o objetivo disso? É dar dinheiro pro Eduardo Bolsonaro? Se for dar dinheiro, faz uma campanha de Pix e envia o Pix em dólar pra ele, pô. É muito mais fácil. O Eduardo Bolsonaro é um cara que criou uma rejeição gigante pra si mesmo. Ele consegue falar com a galera bem extremada, a galera que ama ele, que ama o Bolsonaro, mas tem que ser muito extremado. Ele criou uma rejeição quando ele bateu no Nicolas, ele criou uma rejeição quando ele bateu na Michelle, ele criou uma rejeição quando ele comemorou a taxação. Não dá pra colocar esse cara em frente agora, não tem como, vai perder voto, vai gerar rejeição. Se ele ficar andando muito junto com o Flávio, vai gerar rejeição pro Flávio. O Flávio tem que se desconectar de quem tá rejeição, ele tem que diminuir a própria rejeição. A próxima eleição, se for ele contra o Lula, vai ser um jogo de quem tem menos rejeição. Quem tiver menos rejeição vai ganhar. E ele, nesse exato momento, tem menos rejeição que o Lula. Então não dá pra dar protagonismo pro Eduardo agora. É por dinheiro, faz uma campanha de Pix. Tinha uma campanha de Pix que o Jair Bolsonaro fez, puxou 18 milhões, faz mais uma que puxa 5 milhões, dá $1 milhão pro cara, eu acho que ele dá pra viver até as eleições, pô, até 27, não sei qual que é a demanda de gasto dele, mas pô, não dá pra jogar o jogo assim, meus amigos, não dá pra jogar o jogo assim. O cara tem rejeição, é justo ou injusto, não entra na discussão. A verdade, em meio político, entenda uma coisa, em eleição não importa a verdade, o que importa é o que o povo acredita. Se o povo acredita que fulano é corrupto, não importa se ele é corrupto ou não é corrupto, esse cara não vai votar nele, entendeu? Se o cara, ele tem uma afeição pelo indivíduo, ele pode ser o pior pilantra do mundo. A gente tem um exemplo grande aqui no Brasil. Se o povo acredita nele, vai votar nele. A gente precisa olhar o que o povo acredita, a gente precisa convencer o povo da verdade. Mas a gente tem que entender que a gente tem coisa que a gente consegue fazer em 8 meses pra frente, e tem coisa que a gente não consegue fazer. E mudar, tirar a rejeição do Eduardo, diminuir a rejeição do Flávio Bolsonaro, se você for fazer os dois ao mesmo tempo, você vai ter um resultado muito pífio. Então você tem que isolar o Flávio Bolsonaro de quem tem rejeição para deixar ele ascender e se tornar presidente. Então colocar o Eduardo em cargo público, no sentido, PL e tudo mais, vai aumentar a rejeição. Tem risco de piorar a situação. Teve essa briga, o que o Flávio tenta fazer? Tá tendo que falar em pacificação dentro da direita. Ele tinha que falar em pacificação do país, ele tinha que focar no país, ele tinha que focar em converter voto do centrão. E não é isso que tá acontecendo, ele tá tendo que focar em briga. E o que ele tem feito até agora tem gerado resultado, tá aqui, ó. Olha como que tá a curva de ascensão do Flávio e derrocada do Lula. Tudo indica que o Flávio tem grande potencial para ganhar. Só que não dá pra gente atrapalhar, a gente não tem uma margem tão grande, ele não tá com 70% de intenção de voto pra você ter margem pra errar. Não tem margem pra errar, tem que acertar. Se errar muito, vai perder a eleição. Simples. Não tem outro ponto, entendeu? Essa é a grande realidade. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente salvar o Brasil em 2026.